Brazucas pelo Mundo, 14º episódio da segunda temporada, com direito a temperatura negativa lá em Portugal. Seu Bruno, tudo bem? Espero que você continue bem quentinho, se isso é possível dizer, até o fim do episódio, amigo. Tudo bem? Tudo bem, Daniel. Um abração para você, para os nossos amigos. A coisa aqui tá dramática, mas estou muito feliz porque os Brazucas mandaram muito bem, vários desempenhos individuais muito bons. É aquela velha história, né, Daniel? Ganhar ou perder faz parte. A gente sabe que no voleibol não tem empate, mas quando eu dou uma olhada nas estatísticas, eu abro aquele sorrisão e tenho certeza que os nossos amigos também vão gostar muito desse 14º episódio. Então vamos iniciar a nossa jornada, que pelas nossas contas aqui, passaremos por 13 países diferentes, seu Bruno. Pode começar, por favor. Vamos nessa. Eu começo com a Grécia e os jogos de volta da semifinal da Copa da Liga. O Panathinaikos voltou a vencer o Alms Milon, dessa vez 3-2 fora de casa, se garantindo então na grande final. 8 pontos do central Lucas Rangel, 2 deles no bloqueio, um aproveitamento no ataque de 43%. Lembrando que no primeiro jogo em casa, o Panathinaikos venceu por 3-0. O adversário na final será o Olympiacos, que depois de perder a primeira partida para o Phoenix Ciro por 3-1 fora de casa, fez 3-0 jogando em casa e aí marcou encontro então com o Panathinaikos na final da Copa da Liga. Os 2 jogos da decisão acontecem nos dias 21 e 24 de março, Daniel. Bacana, Bruno. Eu vou ali pertinho, eu vou para o Chipre. Atuação destacada do Gabriel Andrade pelo Nea Salamis. 23 pontos do Brazuca com 70% de aproveitamento no ataque na vitória sobre o Pafiacos, 3-1. O ponteiro ainda teve 73% de positividade no passe. Quem também colaborou bastante com a vitória foi o oposto Rodrigo Teles, o alemão, autor de 16 pontos, Bruno. Vou para a República Tcheca, 21ª rodada, como sempre eu destaco, né? O campeonato está bem adiantado por lá. O Pribram perdeu em casa para o Liberec por 3-0. 7 acertos do ponteiro Igor Ceará, 2 deles no bloqueio e 82% de eficiência na recepção. O Pribram segue na 11ª colocação, agora com 14 derrotas em 19 jogos, Daniel. Eu vou para a Romênia na minha segunda viagem europeia. 6 pontos do Vitor Hugo central na vitória do Rapid Bucareste sobre o Stinta. 5 pontos em ataques com 63% de aproveitamento, mais 1 no bloqueio. O ponteiro Lucas Madalosk colaborou com mais 3, tendo atuado em 2 sets dessa última partida. O time dos brasileiros subiu para o 5º lugar com 25 pontos. No Campeonato Romeno Feminino, a líbero Tássia teve 67% de positividade no passe na vitória do Dinamo Bucareste sobre o Cluj, 3-0. O time da Brazuca é o vice-líder do campeonato com 28 pontos, 4 a menos e 1 jogo a menos em relação ao líder Alba Blage. Vou para a Bélgica agora, Daniel, 13ª rodada, e o líder Nac Roeselare venceu fora de casa o Lindemans Aust, 3-0, com excelente atuação do central Maicon Leite. 11 pontos, 5 deles no bloqueio, outros 3 no saque e um aproveitamento no ataque de 75%, rodando 3 das 4 bolas que ele recebeu. O Roeselare perdeu apenas 4 sets na competição, conquistou a 12ª vitória em 12 jogos. Parabéns ao Maicon pelo desempenho. Uma passadinha rápida pela Polônia na Plus Liga masculina, derrota dos brasileiros no fim de semana. O Lublin, do Cristiano Torelli, foi derrotado pelo Zawiercie. Gostou? Passei por uma aula aqui de polonês antes desse episódio. 3-1. Já o Radom, do Maurício Borges, campeão olímpico em 2016, levou 3-0 do favorito Rzeszów. Para quem pergunta muito sobre Roberta, a atuação dela no Campeonato Polonês Feminino, tem matéria desse último fim de semana do Abivôlei, ela colecionando prêmios de MVP na temporada, Bruno. Jogando muita bola, realmente. Bom, disse agora há pouco que na Bélgica teve brasileiro arrebentando, na Alemanha não foi diferente, viu? O Ersching, do ponteiro Thiago Vanoli, fez 3-1 no Königswürster, fora de casa. 13 pontos do Vanoli, sendo 4 aces e 1 bloqueio, 65% de eficiência no passe. Essa foi a 8ª vitória do Ersching em 15 jogos. A equipe se manteve na 6ª posição na tabela, Daniel. Bacana, eu vou dar uma passada pela Itália. A incrível campanha do Perugia, do central Flávio,
segue em marcha no italiano masculino. No último fim de semana, vitória de virada sobre o Modena, do levantador Bruninho, 3-7-1. Agora são 16 triunfos em 16 jogos, simplesmente 48 pontos e a liderança garantida, mesmo ainda faltando 6 rodadas pela frente no segundo turno. Campanha incrível. Somando todas as competições da temporada, são 28 vitórias em 28 jogos. Nessa última partida, Wilfredo Leon, sempre ele, maior pontuador com 19 pontos, foi eleito MVP. O Flávio colaborou com 2. Uma passadinha rápida pela Série A2 foi definida a final da Copa Itália. E o Vibo Valentia, dirigido pelo César Douglas, disputará o título, após vencer o Bergamo por 3-0. E o rival também tem Brazuca, será o Castellana Grotti, que tem o levantador Pedro Jukoski, filho do Paulão e irmão da Pietra, na equipe, Bruno. Bacana demais. 14ª rodada na Suíça e pela Liga Feminina. Apesar da derrota em casa do Franche-Montagne 3-0 para o Schaffhausen, a central Gabriela Rocha foi a maior pontuadora da equipe derrotada. 13 acertos, 3 deles no bloqueio, um aproveitamento de 62% no ataque, rodando 10 das 16 bolas que ela recebeu. O Franche-Montagne é o 8º colocado, 4 vitórias em 14 jogos, apesar da derrota. Parabéns a Gabriela pelos excelentes números, Daniel. Uma passada agora pela Turquia, reabilitação do time do Murilo Hadic no campeonato. O Bursa derrotou no fim de semana o Cizre, 3-7-1, com 3 pontos do levantador, 2 no ataque e 1 no bloqueio. Com 9 triunfos em 16 rodadas, o time do Brazuca está em 7º lugar, mas está só 2 triunfos atrás do limite do G4, que é a zona de classificação para os playoffs semifinais. Falando em Turquia, Block Takal, nosso novo quadro aqui no Webvôlei, no ar toda segunda-feira, dando um resumão do campeonato feminino no país, falando muito das brazucas que por lá estão. Fica a dica para quem terminar esse Brazucas pelo Mundo, depois passa pelo nosso novo quadro para saber como é que tá o campeonato turco feminino, Bruno. É isso, imperdível. Tô na Espanha agora, Liga Feminina, 15ª rodada e mais uma vitória do líder Gran Canaria, 3-0 em casa sobre o Carrasol, 5 pontos da central Adri Vilverte, que foi titular no primeiro e no terceiro set. Ela conseguiu um ace, 2 pontos de bloqueio. Gran Canaria chegou à 14ª vitória em 15 jogos. Interessante que a melhor jogadora dessa 15ª rodada também foi uma brasileira, a ponteira Ellen Amaral, do Chieli, 33 pontos na vitória por 3-2 sobre o Aro La Rioja. No masculino, duelo Brazuca entre o Santanderina e o líder Guaguas, e o time do levantador Paulo Renan fez 3-0, chegou à 14ª vitória em 14 jogos. Do lado do Santanderina, 9 acertos do ponteiro Rafael Marcarini, 4 deles no bloqueio e 42% de eficiência no passe. O Santanderina é o penúltimo colocado com apenas uma vitória em 15 jogos. Na segunda divisão, o Tenerife manteve a liderança do Grupo A ao vencer o Alcorcón em casa por 3-0. 4 acertos do ponteiro Eric Costa com 78% de eficiência na recepção. Essa foi a 12ª vitória da equipe em 13 jogos. No Grupo C, o San Roque fez 3-0 em casa sobre o Chátiva, com 2 pontos do levantador Gustavo Nicomedes, um no saque, outro no bloqueio. O San Roque segue em 3º lugar no grupo, Daniel. Bacana, eu vou encerrar o meu tour aqui pela França. O Tours voltou a vencer pela 17ª rodada do campeonato francês masculino. Fora de casa, triunfo por 3-1 sobre o Paris, com grandes atuações para Zucas. O oposto Abuba anotou 25 pontos, com 70% de aproveitamento no ataque, enquanto o João Rafael Ponteiro, de volta ao time do Marcelo Francoviac, anotou mais 15. E a vantagem sobre o segundo colocado, o Nantes, aumentou após a derrota do vice-líder para o Poitiers no tie-break. O oposto Chizoba fez a parte dele, 34 pontos, enquanto o central Petros, com 80% de aproveitamento no ataque, colaborou com mais 13. E também voltou a vencer o Chaumont, do líder do Thales, 3-0 no Toulouse, com 73% de positividade no selecionável brasileiro. Já o ponteiro William Eduardo colaborou com 15 pontos na vitória do Nice sobre o Cambrai, no tie-break. Por fim, o levantador Danilo Gelinski foi eleito o MVP, o triunfo do Nabone sobre o Plessis, 3-1. Com boa distribuição, todos os atacantes titulares do time do Brazuca fizeram 9 pontos ou mais nesse duelo.
Na classificação, Bruno, o TuS tem 42 pontos, seguido pelo Nantes com 37. Chaumont e Saint-Nazaire tem 35 cada. Na sequência vem o Narbonne com 31. Bom, você fechou com a França e eu, como sempre, fecho com Portugal e clássico Sporting Benfica na Casa dos Leões pela 6ª rodada da segunda fase. A vitória foi dos encarnados por 3-2, como se espera, né? Num clássico desse tamanho, um jogo equilibrado. 19 pontos do Japa, 2 no saque e 1 no bloqueio, e ótimos números no ataque e na recepção, 57% de aproveitamento ofensivo e 60% de positividade no passe. O Rafa contribuiu com outros 10 acertos e 64% de eficiência na recepção. O central Thales também foi bem, 11 pontos, todos no ataque, onde ele obteve 69% de aproveitamento. Do lado do Sporting, o destaque vai para o ponteiro Pedro Cardoso, com 12 acertos e 61% de eficiência na recepção. O resultado manteve o Benfica na liderança do Portuguesão e empurrou o Sporting para a 4ª posição, Daniel. Ufa, 13 países, hein? Rodamos bastante. Hoje, se alguém reclamar que está faltando o resultado aqui, a gente vai ficar triste com vocês. E o último recado, para quem pergunta do italiano feminino, tem um resumão de toda a rodada. Rosa Maria, Lorraine em quadra, derrota do Milão, da Jordan Lasso, para o time da Lorraine no Bergamo. Então tem um resumão, o Corneliano segue na liderança. Vocês podem achar lá no webvôlei.com.br e ficarão bem informados sobre a maioria dos campeonatos internacionais, né, Bruno? Cumprimos aqui o nosso dever desta terça-feira, amigo. Obrigado, bom frio e boa semana aí. Para você também, Daniel. Abração para você, um agradecimento especial, como sempre, aos nossos parceiros aqui do Team GM. E obrigado a você, não se esqueça do like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, moçada. Um abraço, boa semana.